Olá, boa tarde, eu me chamo Isabela e hoje eu tô aqui através desse vídeo para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Se você está com a Bíblia aí, eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes 3, nós vamos ler apenas o versículo 11. E o versículo 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse versículo, ele fala sobre quando lá na criação, aquilo que Deus plantou no meu e no seu coração, e hoje eu quero compartilhar isso com você. A palavra de Deus diz também lá em João, no capítulo 2, retrata um momento muito lindo onde o ministério de Jesus é iniciado. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa passagem em algum momento, talvez você já tenha lido sobre ela, e ela conta de um momento que Jesus está com os seus discípulos em um casamento. Jesus foi convidado e ele vai com a sua mãe, ele vai com os seus discípulos, e a festa estava correndo tudo bem, mas chegou um momento que surgiu uma notícia talvez um pouco triste. Acabou o vinho daquele casamento, acabou o vinho daquela festa, e naquela época o vinho ele simbolizava a alegria do lugar, a alegria da festa. E quando essa notícia chega, eu acho muito interessante a atitude que a mãe de Jesus tem. Ela chega para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho da festa, eles não têm mais vinho. A palavra de Deus chega a citar que ela diz assim: eles não têm mais vinho. E aí ela chega para aqueles que estavam servindo, que estavam cuidando da organização da festa e fala: ó, façam tudo conforme Jesus mandar, façam tudo conforme Ele ordenar vocês que vocês façam. E Jesus fala para ele: ó, vocês vão pegar 6 vasilhas de pedra e vão encher essas vasilhas de água. E naquele momento eles fizeram exatamente como Jesus ordenou, pegaram as vasilhas, encheram de água, e aí de repente Jesus faz o primeiro milagre, Jesus faz o primeiro sinal, ele dá início ao seu ministério, que foi um ministério que teve tantos milagres, tantas curas, tantas maravilhas, mortos que ressuscitaram, coxos que passaram a andar, cegos que voltaram a ver. E eu acho muito interessante porque quando esse milagre acontece, quando a água é transformada em vinho, quando os serventes vão servem no vinho, um dos convidados chega a dizer ao noivo: como assim? Você deixou o melhor vinho para o final? Por quê? Porque aquele vinho que Jesus tinha transformado, aquela água que Jesus tinha transformado em vinho, foi muito melhor do que qualquer outro vinho que já tinha sido servido naquela festa. E quantas lições maravilhosas eu aprendo com a mãe de Jesus nessa passagem. E eu acredito que a gente pode aplicar tanto isso na nossa vida. Tem 3 coisas que a mãe de Jesus faz que me chama a atenção. A primeira coisa é que, ao surgir uma notícia difícil, a mãe de Jesus ela vai direto para ele. E quantas vezes nas nossas vidas realmente vão acontecer circunstâncias que a gente não esperava, vai acontecer momentos difíceis que a gente vai passar, e às vezes quando acaba de surgir aquela notícia, quando acaba de chegar aos nossos ouvidos que algo ruim aconteceu, quantas vezes nós procuramos tantas pessoas, talvez um amigo que a gente acha que é influente vai conseguir ajudar na situação, talvez a gente procura, não sei, o nosso pai, a nossa mãe buscando um refúgio, a gente procura tantas pessoas, mas a gente se esquece de que o primeiro que a gente precisa procurar, o primeiro que a gente precisa buscar ajuda é Jesus. E eu tenho certeza que Maria tomou essa atitude de já procurar direto Ele, porque ela sabia quem Jesus era. Maria estava próxima de Jesus, ela era a mãe de Jesus, então ela sabia quem ela tinha gerado no seu ventre, ela sabia aquilo que Jesus tinha sido criado para ser o nosso Salvador, aquele que faria milagres, que faria sinais, que faria maravilhas. E eu tenho certeza que é por isso que ela procurou direto Jesus. Ela foi até o encontro dele e pediu um socorro, porque ela sabia que ele era a pessoa certa, que ele poderia ajudar, que ele poderia dar um auxílio. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos conhecer esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso que nós temos, porque todas as vezes que uma circunstância adversa chegar às nossas vidas, nós vamos saber quem procurar. Talvez seja essa situação que nós estamos vivendo agora, que
o mundo inteiro está vivendo, quem você procurou quando tudo isso começou a acontecer? Né? Foi talvez um amigo, foi talvez uma pessoa que você confiava? Eu acredito que essa passagem ela nos convida a confiar em Deus como aquele que pode fazer nas nossas vidas. A segunda lição que eu aprendo com Maria é que ela contou para Jesus o que estava acontecendo, além de ir direto nele, dele ser a primeira pessoa que ela procurou. Maria contou para Jesus o que estava acontecendo. Jesus, está acontecendo isso e isso. É uma festa, é um casamento, mas acabou vindo, aconteceu essa tragédia, aconteceu essa dificuldade. Ela conta para Jesus aquilo que acontece. E quando eu aplico isso nas nossas vidas, eu começo a pensar que quantas vezes a gente pensa, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que está acontecendo, Deus está vendo todo esse cenário no mundo, Deus está vendo as dificuldades da minha vida pessoal, por que eu preciso contar, por que eu preciso falar para Ele? Mas a questão é que esse Deus tão maravilhoso criou a minha e a sua vida para ter um relacionamento com Ele. Talvez ninguém nunca te falou isso até hoje, mas Deus me criou e Deus te criou para ter um relacionamento com Ele. Deus criou a sua vida para ter um relacionamento como pai e filho, como você sendo filho de Deus, né? Será que existe algum relacionamento que pode ser mais próximo do que esse? E realmente, por mais que Jesus já soubesse o que tinha acontecido na festa, por mais que Jesus já saiba tudo que aconteceu com você, Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você contar aquilo que se passa no seu coração. Ele quer ouvir você falar das suas angústias, das suas dificuldades, dos seus problemas. Ele quer ouvir da sua boca porque Ele quer saber que de você vem uma confiança. Nós só abrimos o nosso coração, nós só falamos daquilo que estamos sentindo para que nós realmente confiamos. E quando nós falamos para o Senhor, Ele está entendendo. O meu filho está confiando em mim. O meu filho está entendendo que eu posso fazer algo por ele, então ele está me contando. Então talvez Deus está esperando uma palavra de você. Talvez tem tanto tempo que você não fala com o Senhor. Talvez tem tanto tempo que você não ora, talvez você sinta vergonha de orar. E Deus está falando, pode contar para mim. Pode se abrir comigo. Sabe, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser esse Deus próximo a você. E a terceira coisa que Maria faz, que também me deixa muito assim impressionada, é que tem uma fala dela. Ela chega para aqueles que estão servindo a festa e, como eu falei, ela diz, façam tudo do jeito que Jesus mandar. E isso mostra que Maria estava entendendo, Jesus sabe a forma certa de fazer as coisas. Jesus sabe como conduzir a situação. Jesus sabe como proceder diante disso. Por mais que eu e você, muitas vezes, a gente se sinta perdido, a gente se sinta sem solução, sem saída, sem um norte. Nós temos que entender que o nosso Deus não fica assim, que o nosso Deus jamais vai ficar refém de uma situação, que jamais Ele vai se sentir perdido. Ele sempre vai saber o que fazer por mim e por você. Então talvez em alguma situação que você está vivendo, o que você vai precisar é pedir, Senhor, direciona a minha vida, direciona os meus passos, os meus caminhos, me ensina como sair dessa situação que eu estou vivendo, me ensina como fazer com que as coisas sejam resolvidas, me mostra o caminho a seguir. E o Senhor, Ele é esse amigo próximo que tem tanto prazer em nos mostrar, em nos guiar, em nos direcionar. Como a própria palavra diz que a Bíblia, a palavra de Deus também é lâmpada para os nossos pés, né? É ela que ilumina o nosso caminho. Então talvez em algum momento difícil você também vai precisar disso, olhar a palavra e ver qual a instrução que Deus vai te dar para esse momento, porque Deus sempre tem uma estratégia para nós. E voltando a esse versículo que eu li inicialmente, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi ele me chamou muita atenção, porque eu questionava algumas coisas. Eu questionava por que às vezes eu sentia um vazio dentro do meu coração. Por que às vezes eu sentia como se tudo aqui dentro estivesse meio oco, como se estivesse faltando alguma coisa para me preencher. E eu tentei por algumas vezes preencher com amizades, eu tentei preencher saindo com os meus amigos, fazendo algumas coisas, mas eu comecei a ver que não ia adiantar. Que não ia adiantar ter tantos amigos, que não ia adiantar fazer tantas atividades, não ia adiantar.
não era isso que ia preencher. Quanto mais eu tentava, mais eu sentia dentro de mim um vazio. E essa palavra, ela diz que Deus colocou a eternidade no meu e no seu coração. Essa palavra explica muito bem isso, porque que talvez algum dia da sua vida você já sentiu o mesmo que eu senti um dia. Esse vazio que nós sentimos por dentro, ele tem exatamente o tamanho do nosso Criador. Esse Deus que quando nos criou lá no Jardim do Éden, quando criou Adão, quando criou Eva, Ele mesmo soprou o fôlego de vida no homem e na mulher e Ele simplesmente colocou no nosso coração esse desejo pela eternidade, esse desejo por coisas que não acabam. Quantas vezes eu me questionava, poxa, mas por que alguém morreu? Por que algum ciclo da minha vida se fechou? E eu entendi que é porque nós fomos criados para viver a eternidade. Nós não fomos criados para viver uma vida que acaba. Mas nós também entendemos que quando Deus cria Adão, Deus cria Eva, Deus coloca eles no jardim. Deus criou com esse intuito de que eles vivessem. Deus não criou o homem e a mulher para que eles morressem. Mas um dia, quando Adão e Eva estavam no jardim, eles acabaram desobedecendo uma ordem muito clara de Deus para eles. Deus colocou eles no jardim e falou: vocês podem cuidar de tudo que eu coloquei aqui no jardim, mas não é para comer do fruto de uma árvore específica. E eles estavam lá, eles estavam cuidando do jardim, estavam vivendo, e a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, ou seja, ao entardecer, quando estava ficando a noite, né, a passagem do dia para a noite, Deus ia para o jardim e Deus se relacionava, Deus tinha uma conversa com Adão e com Eva. Eles mantinham um relacionamento, como eu falei para vocês, de pai para filhos. Mas chega um dia que Deus chega no jardim, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva, e eles não estavam no lugar que eles se encontravam. Adão e Eva tinham se escondido da presença do Senhor. E eles tinham se escondido porque eles estavam envergonhados. Eles estavam com vergonha porque eles caíram, eles falharam, eles desobedeceram aquilo que Deus tinha ordenado para eles. Eles comeram do fruto daquela árvore. E quando eles fizeram isso, eles se sentiram envergonhados, eles cobriram o próprio corpo porque eles passaram a ter consciência de que estavam nus. E quando eles fazem isso, eles se escondem no jardim, porque eles sabiam que Deus iria chegar. E quando Deus chega no jardim e não encontra Adão e Eva, Deus faz uma pergunta que lá em Gênesis 3, no capítulo 9 diz, Deus pergunta bem assim: homem, onde estás? E essa pergunta, por um tempo eu fiquei refletindo sobre ela e pensando, por que Deus perguntou onde que o homem e a mulher estavam, se Deus sabe de todas as coisas? Deus sabia exatamente em que lugar do jardim eles estavam. Mas Deus não fez essa pergunta porque Deus queria localizar o lugar que eles estavam, mas Ele estava querendo fazer o homem e a mulher refletir. Por quê? Por que vocês se esconderam de mim? Por que vocês não estão aqui para orar? Por que vocês não estão aqui para falar comigo? O que fez você se afastar de mim? E eu vejo que muitas vezes a realidade de Adão e Eva nesse dia é a minha e a sua realidade. Quantas vezes a gente peca, a gente falha, a gente sabe que a gente não deveria ter feito aquilo, mas nós falhamos, erramos e nós sentimos vergonha de falar com o Senhor, nós sentimos vergonha de orar mais uma vez e pensamos, eu não mereço, eu não posso falar com Deus, porque Deus é tão santo, Deus é tão perfeito e eu errei, eu falhei, eu não tenho coragem de chegar diante dele de novo. Mas o Senhor está querendo fazer muitas pessoas refletirem sobre isso. Por quê? Por que você se afastou? Em que parte da sua história que você tomou alguma atitude que fez você se afastar dele? E por que se envergonhar? Por que não ir até a presença dele e falar, Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu fiz errado, mas eu quero o perdão do Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a caminhar. Então, eu acredito que talvez essa palavra seja para você.
Talvez você esteja vivendo alguma situação tão difícil, tão triste, algum momento da sua vida que fez com que você se afastasse do Senhor. Talvez hoje você se sente em uma posição de envergonhado ou envergonhada. Talvez você não quer mais falar com Deus, não porque você não o ame, mas porque você se acha indigno de fazer isso. Eu queria que você entendesse que, por mais que a gente tenha essa natureza que muitas vezes nós pecamos até sem perceber, até sem querer, até sem saber que estamos pecando, o Senhor é muito maior do que isso. Se talvez você se sente fraco, eu digo para você, o seu Deus é forte. Se talvez você se sente cansado, eu posso te garantir com certeza que Deus pode te dar força para continuar caminhando. Se você se sente ferido, machucado por alguma circunstância, talvez que aconteceu há tanto tempo, eu gostaria de te dizer que o Senhor tem um remédio para as suas feridas. Independente de qual situação você se encontra, se talvez você olhe para você mesmo e diga: eu estou no fundo do poço, eu acho que não tem ninguém que possa me tirar daqui. Eu quero dizer que talvez realmente pessoas não consigam, mas o nosso Deus consegue. Então eu quero te convidar a refletir hoje: será que eu preciso realmente sair do meu esconderijo, que eu estou aqui no jardim? Talvez você se sinta assim no jardim, escondido de Deus, porque tem vergonha de se encontrar com Ele. Eu quero que hoje você tome coragem, eu quero que hoje você entenda que os braços do Senhor estão abertos para te receber e que todo o pecado que nós cometemos não consegue ser maior do que o poder de Deus para nos santificar. Você pode chegar diante de Deus se sentindo impuro, se sentindo um pecador, se sentindo muito falho, se sentindo muito sujo, mas eu te digo que Deus pode te limpar de todo o pecado. Eu quero te dizer que Deus pode restaurar a sua vida, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode te alcançar. E assim como Maria um dia pediu para Jesus naquele casamento, para que transformasse a água em vinho, o vinho pode voltar para a sua vida. O vinho simbolizava alegria. Talvez você pense que o seu destino é ser infeliz para sempre, é nunca ter outra saída. Mas Deus pode trazer a alegria de volta para a sua vida. Deus pode trazer a alegria da salvação, porque as circunstâncias ao nosso redor podem estar todas muito difíceis. Mas quando nós temos a garantia de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Salvador, de para onde nós vamos, nós podemos descansar, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, em quem nós confiamos. E eu queria agora fazer uma oração com você. Se talvez você se sente afastado, sente que precisa hoje renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus, se você talvez sente que você precisa parar de pecar, parar de falhar, eu quero orar com você hoje para que a sua intimidade com Deus seja restaurada. Eu quero orar por você para que Deus possa te dar forças para sair do lugar que você está e estar realmente vivendo no centro da vontade de Deus. Aonde você está, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e, se você sentiu de realmente renovar a sua aliança com o Senhor, coloca a mão no seu coração agora e eu quero orar junto com você. Ore com as suas palavras do seu jeito, mas fale com Deus agora. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Jesus, mesmo quando nós somos falhos, quando nós somos pecadores, eu te agradeço pelo seu amor ser tão grande pelas nossas vidas, pela sua misericórdia nos alcançar em qualquer situação das nossas vidas. Eu te peço que alcance essa pessoa que está do outro lado da tela. Eu te peço que alcance o coração dessa pessoa. Jesus, que aqueles que estão renovando a aliança contigo hoje, que o Senhor possa alcançar eles, Deus, que o Senhor possa dar força para eles não errarem mais, que o Senhor possa dar força, Deus, para eles continuarem caminhando firmes na tua presença, que o Senhor possa, Deus, abraçar o coração deles de uma forma especial, que aqueles que se sentem feridos, magoados, chateados por alguma circunstância, que o Senhor possa curar esse coração ferido. Deus, que aqueles que se sentem fracos, que possam ser fortalecidos pelo Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Deus, alcançar aqueles que talvez perderam a intimidade contigo, que antes oravam de madrugada, que antes tinham uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Deus, que o Senhor possa despertar o coração deles para voltar, Deus, a ter uma intimidade contigo. Que o Senhor dê a eles sede da tua presença, sede da tua palavra, sede da tua voz.
eu te peço que alcance cada vida de uma forma especial. E Jesus, eu já te agradeço pelo que o Senhor vai fazer na vida deles, Pai, porque eu tenho certeza que a sua palavra não volta vazia. Então é isso que eu te peço com sinceridade do meu coração e é isso que eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É essa a palavra que eu tinha para dar ao coração de vocês. Eu espero que vocês guardem ela, que vocês permitam que Deus continue falando com vocês de uma forma única e especial. E é isso, que Deus abençoe a vida de vocês.